Meu nome é Cris Paza e hoje eu vim falar com vocês sobre outra emoção universal, que é o medo, ou seja, a fuga, a paralisia. Para que existe o medo? O medo existe justamente para nos colocar em ação, para agirmos diante de uma situação que a gente identifica de risco. Então, assim, quando nós estamos perante uma situação de risco, nós vamos enfrentar essa situação, a gente vai paralisar diante dela, ou então a gente vai fugir. Uma das três coisas vai acontecer. E você sabia que medo é a primeira emoção que nós sentimos na vida? Exato, é a primeira emoção. É a primeira emoção que a gente sente desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe. Olha só, quem nunca sentiu medo, né? E quem nunca ouviu a expressão de que medo é dos fracos, que só sente medo quem é fraco? Quem nunca ouviu? E vou te dizer que não, que todo mundo sente medo. Só que a diferença é que existem dois tipos de medos. O medo consciente, que é aquele que tu sabe que pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, o fogo queima. Então, se tu colocar a tua mão lá no fogo, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Logo, tu não coloca. Medo consciente. Agora, o medo inconsciente é aquele medo que nos paralisa, ou seja, que nos impede de fazer algo, que nos gera insegurança de fazer algo. É o medo que nós mais sentimos e que muitas vezes a gente não identifica ele, inclusive. Quer um exemplo? Olha só, quantas vezes tu já ouviu alguém falar assim: eu não falo em público porque eu não gosto. Eu não prefiro ficar aqui. Vai tu lá e apresenta o trabalho. Eu não gosto de apresentar o trabalho. Na verdade, às vezes não é que a pessoa não gosta, e sim que a pessoa tem medo. Medo do quê? Medo de ser rejeitada, né? Medo das pessoas não ouvirem o que ela está falando, ou então as pessoas não se interessarem. Pode acontecer. Isso é um medo inconsciente. Então, muitas vezes tu tem que te perguntar se o que tu não tá fazendo, essa desculpa que tu tá dando, se na verdade tu não quer mesmo, ou se tu tem um medo inconsciente aí escondido. Então, eu queria te deixar uma mensagem que é a seguinte: nunca houve no mundo, e não há no mundo, homens ou mulheres que nunca sentiram medo. Não existe. O que existe são homens e mulheres que sim, sentem medo, mas que transformam esse medo em ação. Ou seja, eu sei que eu tenho medo, eu identifico o meu medo, mas eu vou com medo mesmo. Essa é a diferença. Agora eu queria te fazer uma pergunta. E eu adoraria que você compartilhasse comigo aqui nos comentários, ou enfim, enviasse no direct como tu te sentir melhor. Qual foi o maior medo que você já enfrentou hoje? Até hoje, aliás. Qual foi o maior medo que você enfrentou até hoje na sua vida? Pessoal, profissional? Qual foi o maior medo? Eu adoraria saber. Então, agora que tu sabe um pouquinho mais sobre uma outra emoção universal, eu te vejo no próximo vídeo com muito mais emoção. Então, um super beijo e até mais!